Boa tarde a todos. A palestra de hoje é com a professora Diene Monique Carlos, né? A professora foi aluna da nossa escola e também fez a pós-graduação. Atualmente, ela é do Departamento de Enfermagem da UFSCar e a professora também realizou o estágio no exterior, na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, em Portugal, e na Universidade de Bristol, no Reino Unido. Professora, seja bem-vinda. Obrigada, Lilian. Agradeço o Centro de Apoio à Pesquisa pelo convite, né? Sempre recebo esses convites de vocês, eu fico sempre muito grata, porque para além de trocar um pouquinho com vocês algumas experiências, eu sempre aprendo muito, né? Eu acho que as discussões sempre são muito ricas. Então, eu desejo que a gente tenha aí uma tarde bastante produtiva, né? A gente tem até às 14, né, Lilian? Isso. Tá. A minha apresentação não vai ser muito longa, até para que a gente possa ter um debate no final, porque eu acho que essa troca de experiências ela é bastante rica e interessante aí para que a gente avance nessa discussão. Pessoal, vou pedir desculpas porque eu fiz uma apresentação muito mais expositiva inicialmente, pelo número de pessoas ficava difícil fazer algo mais interativo, mesmo que a gente esteja buscando muito isso em tempos de discussões remotas, né? Mas infelizmente, pelo público, pelo tempo, eu vou fazer uma apresentação, vocês fiquem à vontade se desejarem interromper, né? Eu vou parando em alguns momentos, vocês podem ir tirando as dúvidas, a gente pode ir conversando, mas no final a intenção é que a gente tenha um tempinho também para essa discussão. Eu vou compartilhar a tela com vocês, daí eu já não vou conseguir ver o chat. Então, se vocês puderem me sinalizar, se vocês estão enxergando direitinho, vendo a apresentação, só um minuto que eu vou começar o compartilhamento. Vocês estão enxergando? Se puderem falar no microfone, a tela inicial dos slides. Estamos. Tá. Ok. Tá Sim. ótimo, gente. Qualquer coisa, então, vocês me sinalizem aí pelo microfone, porque eu não estou mais vendo vocês, tá? Bom, a ideia hoje, né, a proposta é que a gente converse um pouquinho sobre algumas recomendações que têm sido feitas para a publicação de dados qualitativos. Como a Lilian já falou, né, eu sou enfermeira, antes de qualquer coisa, né, egressa dessa escola, que hoje completa 67 anos na formação de recursos humanos bastante qualificados, na graduação e na pós-graduação, então sou muito grata a essa escola. Né, estou como professora no departamento de enfermagem da UFSCar, faz aproximadamente 2 anos, mas eu continuo num grupo de pesquisa aí da escola, e ainda tenho grandes parcerias, né, que certamente vão se manter. E eu vou trazer aqui um pouco de algumas experiências que eu venho tendo, né, com a publicação de dados qualitativos, durante, em especial, o meu pós-doutoramento, eu participei de uma disciplina, no apoio de uma disciplina aí da pós-graduação sobre metodologia qualitativa, que veio me trazendo, a partir das questões levantadas, dos insights dos estudantes, algumas questões sobre como a gente poderia garantir nos nossos relatos de pesquisa qualitativa maior confiabilidade, maior validade dos dados, né? E que certamente não seria numa lógica da pesquisa quantitativa, porque como eu vou falar mais à frente, por muito tempo a gente, enquanto pesquisador quali, buscou inclusive justificar seus objetos de estudo por um viés quanti. E a gente avançou muito nisso, eu acredito que a literatura internacional também tem
aberto muito espaço para a publicação de dados qualitativos, mas é óbvio com essa preocupação do rigor metodológico, né, do apoio em referenciais conceituais ou teóricos. Então, vai ser mais ou menos nesse sentido a minha discussão aqui. Como eu falei, eu sempre aprendo muito, então as experiências de vocês nas discussões sempre são muito interessantes, né? Ainda me considero como alguém que está aproximando da pesquisa qualitativa, aprendo todos os dias a partir dos pareceres que me são dados enquanto pesquisadora, então é um processo mesmo, né? E a ideia é que a gente possa fazer essa discussão aqui junto. Então, em primeiro, né, eu sei que tem pessoas aqui da pós-graduação, professores, mas também temos, né, pessoas da graduação e que têm mais ou menos contato com a abordagem qualitativa. Então, eu trouxe existem vários, né, conceitos e várias formas de se falar sobre a abordagem qualitativa, né? Eu escolhi trazer uma que, inclusive, é de um autor que trabalha um dos artigos, né, que eu vou indicar para fazer esse acompanhamento aí de construção de relatos de pesquisa qualitativa, que fala que a abordagem qual ela contribui para a literatura em muitas disciplinas, em várias áreas, por descrever, interpretar e gerar teorias sobre interações sociais e experiências individuais, como elas ocorrem ao natural. Então, na verdade, né, aqui a gente já consegue ter um olhar ao que a pesquisa qualitativa se propõe, ao que ela busca dar resposta, né? E já para disparar aí, né, qual que é a minha compreensão e o que eu defendo, né, sobre abordagens quantitativas e qualitativas, né? Inclusive, os últimos estudos têm dito muito sobre isso, né? A complementaridade dessas duas abordagens e não a oposição, né? As duas abordagens são importantes, são relevantes, a depender da minha pergunta de pesquisa, do meu objeto de estudo. Inclusive, hoje, um dos grandes desafios, apesar de eu ter participado do último congresso ibero-americano de abordagem qualitativa, que foi online esse ano, e um dos últimos palestrantes, ele trouxe que esse desafio a gente já está conseguindo superar, que é de trabalhar as duas abordagens. Eu ainda estou nesse desafio, mas dizem que isso a gente já vem conseguindo ultrapassar e buscar diálogos possíveis. E que existem já outros desafios, em especial de como transpor, né, os resultados de nossa pesquisa ao campo social, né, ao campo da prática, da assistência, da gestão, enfim. E aí, esses padrões, né, que nos dizem de confiabilidade, de validade científica, de rigor metodológico, na abordagem qualitativa, eles são relativamente recentes. A abordagem quantitativa, por conta do objeto de estudo dela, por conta do que ela busca responder, sempre se pautou muito em testes, em medidas que diziam da confiabilidade, da validade ou não de um determinado dado. Na pesquisa qualitativa, é óbvio, pelo seu objeto de estudo, pelo que ela se propõe, essas medidas são completamente inadequadas para uma abordagem quali. E aí foi relativamente recente essa forma de se pensar quais seriam, então, possíveis padrões que nos ajudassem a compreender essa confiabilidade, essa validade de dados, respeitando tudo que a pesquisa qualitativa seu caráter de singularidade, de especificidade, de aproximação a um contexto específico, ou seja, tarefa nada fácil, né, propor esse equilíbrio aí nessa discussão. Mas, enfim, a nossa proposta hoje é conversar um pouquinho sobre o que se tem avançado. Esses padrões ajudam a inserir elementos-chave
para ter qualidade, né, numa apresentação aí de dados qualitativos e avanços no conhecimento trazido por esses dados. E ele traz que algumas questões são bem importantes, então, né, é deixar muito clara a questão de pesquisa, o rigor metodológico, que é muito dado pela transparência com que eu faço o meu relato de pesquisa, a gente vai aprofundar essas questões mais à frente. As inferências se mostrarem apropriadas e ter claridade e completude do relato. Daqui em diante eu vou dizer um pouquinho algumas estratégias para que a gente alcance essas questões. E daí eu trouxe, né? Depois eu vou disponibilizar esses slides a vocês, eles estão nas referências, né? Dois artigos, dois relatos aí de pesquisa que trazem alguns elementos que nos ajudam a pensar a construção de nossos estudos qualitativos, né? De forma que a gente consiga garantir essa transparência, essa confiabilidade, né, essa validade dos nossos dados, que são até termos, gente, que eu estou usando aqui, mas que eles têm também um viés, às vezes, quantitativo, mas eu peço que vocês me entendam como se eu estou dizendo algo que remeta ao rigor metodológico, né, que permita aí que a gente faça essa divulgação científica em periódicos que tenham, né, uma seletiva política editorial, que tenham um alto fator de impacto, que assim a gente garanta o espaço que é necessário e preciso de estudos qualitativos. E aí eu trouxe dois, né, existem outros, um deles é muito conhecido, as revistas, inclusive, têm pedido, né, que a gente o utilize, que é o COREC, que a gente utilize esse padrão, né, essa padronização de relato de estudo qualitativo, né, inclusive a revista latino-americana de enfermagem, também reforça, né, essa importância. Então, eu vou discorrer um pouco do que esses padrões, né, vem solicitando. E aí eu escolhi, né, fazer essa discussão a partir do processo de pesquisa, né, e a partir de como a gente constrói os nossos relatos de pesquisa, né. Lembrar que quando eu falo relatos de pesquisa, pode ser qualquer produção, dissertação, tese, e artigos científicos, mas eu vou me ater mais nas discussões sobre a construção de artigos científicos mediante esses padrões, né? Porque eles têm um processo mais sistemático de construção, e que eu acho que facilita, né, a nossa compreensão e consequente divulgação aí dos nossos dados. Então, eu vou abordar essas etapas que nos são bem conhecidas na construção aí de um artigo científico. Título e resumo, introdução, os métodos, dados, resultados e a discussão. Pensando o título e resumo, a gente precisa, né, a gente sempre fala muito sobre isso, que o título e o resumo, independente de ser um estudo quant ou um estudo quali, é o nosso cartão de visitas, né? O nosso como a gente chama o leitor para ler ou não o nosso texto. Então, eles precisam ser muito bem cuidados, né? Então, precisa ter uma descrição concisa da natureza e do tópico do estudo, né? Aqui aquele artigo se propõe, qual é a temática essencial, né? No resumo, identificá-lo como um qualitativo. Algumas revistas internacionais têm optado para que isso apareça, inclusive no seu título, né? Em especial revistas que não são, porque hoje a gente já tem revistas específicas de estudos qualitativos, né? Muitas revistas importantes nessa área. Mas existem as revistas gerais, que têm acolhido bem estudos qualitativos, como eu disse, com um bom rigor metodológico, e elas algumas, inclusive, indicam, né, que isso apareça no título, que trata-se de uma abordagem qualitativa. Que eu deixe claro qual o método de coleta de dados, né, e os elementos-chave do texto, inclusive, né, dos resultados, né, que seja
uma síntese daquilo que eu encontrei, que isso apareça de forma clara nesse resumo. Isso não é nada simples, porque muitas vezes os resumos, eles, né, costumam acoplar poucas palavras-chave, né? Por isso que a gente tem que ser muito cuidadoso. Geralmente são os últimos aspectos que a gente vai cuidar do nosso texto, para que efetivamente eles retratem aquilo que tem de essencial. Algumas revistas internacionais também têm pedido que a gente coloque em separado, como um item separado, já no início do artigo, as implicações para a prática. Então, a gente até teve produções recentes no Journal of Clinical Nursing, que até então era um periódico que vinha de uma tradição de publicações de artigos quantitativos, e ela tem também se aberto para artigos quali, como eu disse, como outras revistas internacionais, e é uma das que pedem para que a gente crie uns 2 tópicos, também de forma muito sucinta, mas de como aquele conhecimento está permitindo o avanço na área aí da enfermagem, né? Então, é algo que tem sido bastante solicitado. Vários periódicos têm feito essa sessão inicial em que eu coloco quais as implicações para a prática aí, seja a prática na própria pesquisa, mas em especial a prática clínica, assistencial, que isso já apareça de forma clara no início do meu estudo. Na introdução, é importante que a gente tenha bem formulado o nosso problema de estudo, né? Uma coisa que a gente sempre parte de um princípio, né? Que é qual a minha questão de estudo? Isso precisa estar muito claro para mim desde o início de um projeto. Porque a gente até discute isso nas disciplinas de pós-graduação que a gente fala sobre abordagem qualitativa, que dados qualitativos, eles são riquíssimos e muitas vezes, na maior parte das vezes, eles extrapolam aquilo que a gente quer responder. Eles nos trazem tantas outras vertentes, tantos outros aspectos daquela temática, que a gente, se não cuidar, a gente se perde mesmo, né? Mas para uma construção de um artigo científico em que eu preciso ter, né, esse processo sistematizado, é importante que eu tenha desde o início definido qual a minha questão de estudo, e nessa questão de estudo eu vou ter os principais temas, as principais temáticas que eu vou abordar. E daí eu construo uma revisão, né, de uma literatura, posso trazer dados estatísticos, né, e construo um quadro conceitual ou teórico, né. Muitos artigos, muitas revistas internacionais, elas pedem que a gente coloque esse quadro conceitual ou teórico, inclusive separado da introdução em si, né? Então, na introdução, eu trago mais dados estatísticos, questões mais gerais que me moveram a chegar naquele objeto, então, as lacunas na literatura, né? E numa sessão que eles geralmente chamam de background, que a gente discuta os principais conceitos que eu vou trabalhar, então, quais conceitos que eu estou utilizando para determinada temática, ou que eu aprofunde com qual referencial teórico eu vou abordar aquele determinado problema que eu me dispus a investigar, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu sempre trago exemplos, né, gente, da minha realidade, então depois a gente pode discutir outros exemplos. Mas, por exemplo, que eu vou trabalhar a violência contra crianças e adolescentes em zona rural, que a gente está inicialmente trabalhando agora para um resumo, para um evento. Esses 3 aspectos, eles precisam estar muito bem discutidos na minha introdução. E no background, se eu utilizei algum referencial, ou mesmo se eu partir de um conceito, então, de conceito de violência, eu parto sempre da Organização Mundial da Saúde, mas existem outros conceitos de violência.
Então, eu preciso deixar muito claro ali qual que é a minha posição, né? Eu tenho que tomar partido nesse momento e dizer com que lentes eu vou olhar para aqueles dados. Eu não trouxe aqui, mas tem um artigo bem recente da Clark Brown, que elas trabalham a análise temática, um artigo, se eu não me engano, de 2018, que elas estão chamando de análise temática reflexiva, que elas fazem uma discussão que eu acho que é muito importante para a gente, que é o quanto que a pesquisa qualitativa, ela é um processo deliberativo. Ela é um processo de escolhas. Eu escolho quais são os conceitos que eu vou trabalhar, quais são os referenciais que vão nortear a minha análise e interpretação daqueles dados, né? E eu os defendo. E são diferentes, né, gente? Olhar por uma lógica da fenomenologia é completamente diferente de olhar por uma lógica da complexidade, enfim. Tem as particularidades, mas a gente precisa fazer essas defesas, inclusive num processo de coleta de dados que eu vou abordar mais à frente. E aí as questões de estudo estarem muito claras, os objetivos do estudo. E, gente, aqui eu estou fazendo por partes, mas o grande desafio que todos os pareceristas olham quando a gente escreve um artigo com dados qualitativos é se tem amarração. Será que aquilo que eu trouxe na introdução está fazendo sentido com o que aparece no meu percurso metodológico? E será que isso faz sentido com o que está lá nos meus resultados, na minha discussão? Essa amarração, ela precisa estar muito bem cuidada. Então, a gente recorta aqui, eu fragmentei aqui só para uma apresentação didática. Mas o que está na minha introdução precisa conversar com o que está lá nos meus resultados de discussão, né? Então, os conceitos, as questões que eu trago na introdução, nos meus objetivos, elas precisam ser respondidas, ou conceitos que eu trago precisam ser levados também para a discussão, porque senão essa amarração ela não fica clara para o leitor, para quem está lendo. Às vezes, para a gente que colheu os dados, que fez as análises, está muito claro. Mas será que isso, para quem está lendo, eu estou conseguindo fazer essa amarração, essa aproximação? Isso é uma questão importante, né? Pessoal, tudo bem até aqui? Vocês estão me ouvindo bem? Podemos caminhar? Vocês preferem fazer a discussão mais ao final? Alguém quer colocar alguma coisa já? Ok, para mim está tudo bem. Tá. Claro. E aí, os métodos, né, gente? Eu fiz uma disciplina com a professora Rossano Noco Campos, que é da Unicamp, né? Acho que algum de vocês conhece da área de saúde mental. Uma disciplina que chamava Estudos Avançados em Pesquisa Qualitativa. Faz um tempinho, foi no início do meu doutorado. Mas a gente fazia uma discussão muito interessante, a partir, inclusive, de um desses instrumentos aí de avaliação de relatos de pesquisa qualitativa. A gente avaliava outros artigos, né? Com isso a gente aprende muito mais com o nosso, né? A gente se vê ali diante de tudo. E ela costumava dizer, né? E a gente vivenciava isso nessas análises, o quanto que o percurso metodológico é o coração do estudo qualitativo, né? É ali que eu digo, inclusive, de qual foi o meu real rigor nessa condução desse estudo, né? Quais foram os passos? Eu precisei fazer esse movimento de ir e vir, de repensar instrumentos, de repensar questões de estudo, enfim, qual foi o movimento reflexivo que eu fiz ali, né? Nesse último artigo também, que eu convido vocês a lerem, da Clark Brown, que está interessantíssimo, elas também fazem uma discussão sobre essa questão da criatividade do pesquisador na abordagem qualitativa, que Minayo traz muito isso, né? Pensando aqui em autores brasileiros, né? Cecília Minayo faz muito essa discussão, o quanto que isso precisa ser não como um viés, visto não como um viés, como um fator de risco à qualidade dos meus dados, mas como algo importante, né? Algo que, inclusive,
me ajuda a pensar como eu me aproximo de determinado contexto, como eu me aproximo de determinado grupo de pessoas, né? Isso não tem no livro pronto, né? Eu quero trabalhar com adolescentes em situação de... Tem um livro que diz, às vezes até tem discussões, mas não tem um que diga, olha, nesse contexto você vai se aproximar desse jeito. Eu preciso pensar, eu preciso... discutir com outras pessoas, conversar com profissionais, muitas vezes, que lidam com essa situação. Então, é um processo reflexivo e criativo, né? Mas, para que isso possa ser compreendido por quem está lendo o meu estudo, eu preciso escrever. E por muito tempo, a gente, enquanto pesquisador qualitativo, deixou de colocar isso de forma transparente e clara nos nossos estudos. Vou falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente. Então, uma questão que é bastante importante, né, é trazer qual a implicação do pesquisador com a pesquisa. Eu trago também esse artigo de autores que fazem, se eu não me engano é da Noruega, que fazem essa discussão, eles fazem um apanhado de estudos com abordagem qualitativa e discutem o quanto os pesquisadores deixaram claro quais as relações que eles tinham com aquele contexto, com aqueles participantes, inclusive o quanto que aquilo os mobilizava, e o quanto que isso deixou ricos os estudos deles, né? Vocês percebem que aqui, gente, é muito ruim não falar assim, essa troca de olhar, mas aqui a gente tem vários temas que dariam conversas e diálogos em outros momentos, que se a gente for aprofundar, cada tema aqui que eu vou estar trazendo, a gente vai ficar discutindo, né, por horas, porque tem muita coisa a se dizer. Mas o quanto que eu preciso deixar claro qual a minha implicação com aquele contexto, como eu me aproximei daquele contexto, se eu me aproximei por quanto tempo, se eu não me aproximei, por que eu não me aproximei, né? Qual a justificativa? Porque existem estudos que faz muito sentido que eu tenha alguma proximidade com os participantes. Eu vou dizer da minha experiência com adolescentes. Eu trabalho com crianças e adolescentes. Em maior grau com adolescentes, né? Se eu chegar numa escola e falar uma primeira vez e trocar com os adolescentes, falar, olha, gostaria de saber como é a vida de vocês, o que vocês pensam a respeito, sei lá, né, gente? Sobre a vida no geral, sobre determinada situação de violência, ou de que forma o cuidado em saúde deve ser ofertado a vocês. A gente vai ouvir só um silêncio, né? Porque dificilmente essas pessoas, né, esses adolescentes, eles nos trarão ali num primeiro contato questões tão subjetivas, né, que são geralmente os objetos de estudo qualitativo. Então eu preciso me aproximar, eu preciso, né, de alguma forma estar ali, eles, né, ir criando um vínculo enquanto pesquisador, e daí esse equilíbrio às vezes não é fácil, é muito singular, né? A gente vai construindo também essa entrada em campo para que eu possa me aproximar e aprender, né? Buscar responder a esses objetivos aí do meu estudo. E é importante que a gente deixe claro nos nossos relatos de pesquisa como isso foi feito. Inclusive, assim, características pessoais nossas, gênero, experiência com aquela temática, né? Porque as questões de gênero, por exemplo, a depender do que eu vou discutir, uma situação de violência contra a mulher, será que uma mulher vai se sentir como que eu posso dizer, confortável em discutir isso com o homem? Será? Percebam que isso a gente precisa ir pensando. Por exemplo, é muito comum, mestrado, doutorado, a gente fazer pesquisas nos locais que a gente às vezes trabalha, né? Eu me lembro que no doutorado eu vivi isso, né? Eu pesquisei, né? Pesquisei o cuidado à violência a partir da atenção primária da violência contra crianças e adolescentes, e na época eu era gestora de uma unidade de atenção primária. E nessa unidade eu não fiz a pesquisa, porque mesmo que eu ia tratar de um tema que não tinha relação direta com a gestão,
discutindo um pouco com outros pesquisadores, eles me disseram, mas as pessoas vão dizer de processos de trabalho também, porque inclusive apareceu nas outras unidades. O quanto que as pessoas se sentiriam à vontade em dizer de problemas aí em processos de trabalho comigo, que era gestora, né? Outra coisa é o treinamento, né? A gente, e muitos, até às vezes, quando a gente envia um projeto, por exemplo, para órgãos de fomento, então, FAPESP, a depender do momento aí da formação desse pesquisador, se for uma iniciação científica, eles nos questionam, porque na lida do grupo focal, né, que é algo que eu também trabalho bastante, eles questionam o quanto que, né, um estudante de graduação, às vezes, no início do processo de pesquisar, tem experiência ou tem, né, formação para manejar, para facilitar um grupo focal. Então, são todas coisas que a gente precisa pensar. A gente tem trabalhado com também alguns tipos de coleta em que o treinamento é necessário, né? Então, tenho estudantes da psicologia que vão se apropriar de algumas técnicas específicas que é necessário já uma experiência com aquela técnica, né? Ou mesmo uma formação específica para aquele tipo de coleta, de construção de dados, né? E aí, como se estabelecem as relações com esses participantes, né? Como eu já fui pontuando um pouquinho para vocês, que depois, se vocês quiserem, a gente se aprofunda nessa discussão. E aí, gente, eu trouxe um estudo que eu acho muito interessante. Se outras pessoas já viram apresentações minhas, eu sempre falo dele, porque foi assim. Primeiro que é do grupo que eu conheci lá em Bristol, né? Quando eu fiz o pós-doc, inclusive essa pesquisadora Alison Gregória, a intenção é que ela venha aqui para o Brasil. A ideia é que ela tivesse vindo esse ano, mas aí o Covid atrapalhou um pouquinho a nossa vida, né? Tem atrapalhado bastante, né? Tem sido um desafio aí para a gente também. Mas a ideia é que ela venha, porque ela tem uma aproximação grande aí com abordagens qualitativas, e ela escreveu esse estudo. E uma parte que eu achei bem importante, ela teve uma sessão, é claro que aqui nesse periódico isso foi possível, nem todos os periódicos isso é possível, né, gente? Que a gente cria uma sessão específica para falar da reflexividade do pesquisador no processo do pesquisar. Mas se não der para criar uma sessão específica, eu trago isso porque é importante a gente situar no nosso percurso metodológico, né? Então, que a gente já deixe isso muito claro. Então, aqui, ó, ela apresenta, né? Vamos focar nesse, depois eu disponibilizo, né? Vocês leiam, mas nesse quadradinho vermelho aí que eu situei, né? Então, ela fala que é importante a compreensão de quem conduziu a pesquisa, né? Então, a primeira autora é uma mulher branca, ao longo dos seus 30 anos, quando ela, mais próxima dos 40, né, quando ela finalizou as entrevistas como parte do seu pós-doutorado, né, em que lugar ela estava, né, e aí ela vai falando de qual a proximidade ou não com os participantes do estudo dela, né, então se ela teve em contato a priori com essas pessoas, ou se não, foi naquele momento, enfim. Isso, gente, aqui ela fez de uma forma muito mais aprofundada, né? Mas o quanto que a gente precisa também fazer essa reflexão sobre os nossos estudos e deixar isso claro no nosso percurso metodológico, porque isso diz de transparência, isso diz de rigor metodológico, né? Inclusive, hoje, muitos estudos têm dito do uso do diário de campo, né, que a gente até então o diário de campo ele era muito ligado à técnica de observação, mas hoje, muitos estudos têm dito da importância da gente possuir um diário de campo para a gente manter um relato, uma memória viva do nosso percurso metodológico, da nossa entrada em campo, da nossa aproximação. Muitas vezes, aqui ela fala, mais abaixo, a Elson, o quanto que
depois, até na construção das temáticas, ela foi pontuando no diário de campo temas que a mobilizavam enquanto pessoa para discutir com outro pesquisador, para que os temas fossem reais representativos do que as pessoas, né, pesquisadas, do que os participantes do estudo trouxeram, e não do que ela achava, do que ela, né, do que aquilo mobilizou nela. Então, isso diz de um rigor, isso diz de um processo reflexivo, e isso precisa estar transparente, porque essa é a parte mais relevante, em especial quando a gente fala aí de confiabilidade, né, enfim, de como a gente está chamando aqui. Então, o design, né, a construção do estudo, deixar, né, esse referencial teórico e metodológico, tem referenciais que eles são teóricos, não me dizem de um percurso metodológico específico. Já existem referenciais que servem, né, a um processo teórico e metodológico, como, por exemplo, análise do discurso, né? Então, fazer essas discussões, elas precisam estar claras. E assim, gente, mesmo que eu tenha um referencial teórico que não me diga, olha, você vai, né, ter um percurso metodológico que seguir por esses aspectos, de alguma forma, ele traz. Então, vou dar um exemplo para vocês. Vamos tomar a fenomenologia. A fenomenologia, ela diz de um estudo de experiências, um aprofundamento que por muitas vezes na maioria das vezes, é singular. A gente já até fez a discussão, existe a possibilidade de uma coleta de dados em grupo para um estudo com abordagem fenomenológica, né? A gente discutiu com um dos professores que vinha na disciplina. E aí, eu já até vi estudos publicados assim, mas tem que existir uma justificativa, porque essencialmente diz de uma experiência individual. Então, um grupo focal não articula, não combina ali com a fenomenologia, né? Diferente, por exemplo, de um interacionismo simbólico, que o grupo focal pode vir a somar. Então, mesmo que sejam referenciais teóricos, que não digam, né, de forma bem clara qual o percurso metodológico a ser tomado, eles trazem em si, né, indicativos para isso, né? Então, precisa dialogar, precisa conversar. Alguns pesquisadores ainda chamam de amostra, eu acho a amostra, né, pelo referencial, inclusive, que eu tenho trabalhado, diz mais de quantitativos, mas então a gente trata mais como participantes, até pela ideia de construção, mas, né, enfim, eu só trouxe os dois termos, porque eu acho que não cabe aqui a gente fazer essa discussão. Então, deixar claro como foram recrutados, os métodos de aproximação, retomando o que eu já disse, né? A quantidade de participantes, quantos optaram por não participar? Ai, Jenny, mas eu vou colocar isso no meu estudo. Eu só coloco que foram 12 participantes. As revistas têm pedido muito isso, né? Que a gente diga todo esse processo. Entrei no campo, convidei tantos, quantos quiseram participar, quantos que não quiseram, o porquê, né? Será que isso pode depois ser considerado uma limitação? Enfim, essa discussão ela é relevante. O contexto do estudo, a caracterização desses participantes, isso é sempre relevante, tá, gente? Então, tem pessoas que até confundem isso com perfil. Não, eu preciso saber, né, quais as características sociodemográficas gerais desses participantes, porque, inclusive, isso pode ter um impacto, pode me ajudar na discussão, né, na interpretação desses dados. Quais foram os instrumentos de coleta de dados, quais foram as questões da entrevista, isso precisa aparecer, né, esse guia, precisa estar lá. Quais foram as questões norteadoras da entrevista? Quais foram os disparadores do grupo focal? Quais foram outras estratégias de coleta de dados que têm sido muito recomendadas pela literatura, né? Então, que a gente fuja, que a gente consiga trazer outros tipos de técnicas, né? Que a gente avance para além da entrevista, do grupo focal e da observação participante. A depender dos nossos grupos, existem tantas outras possibilidades, né? Existem e têm sido muito publicadas também, né? Outras formas de eu conseguir responder
né? Ser uma forma de eu conseguir me aproximar daquilo que eu quero responder. Se foi necessário repetição de entrevistas ou de grupos, como foi feita a gravação do áudio e do vídeo, quanto tempo durou, como que eu nomeei essas falas, né? Então, garantindo aí a confidencialidade dessas pessoas, né? A privacidade dessas pessoas, de forma que elas não pudessem ser identificadas. O diário de campo, que eu já conversei um pouquinho. A saturação, que é uma discussão por si só, né, gente? Então, como eu entendi que eu cheguei, que eu deveria interromper a minha coleta de dados. E daí, só para fazer um link já, eu trago esse artigo aqui, que é de 2017, que eu também acho muito interessante vocês lerem. Ele foi publicado numa revista que é essencialmente qualitativa, né? E traz um pouquinho, nos dá algumas dicas, algumas estratégias de como a gente encontre, como a gente justifica o nosso processo de saturação. Então, os autores, inclusive, identificam dois tipos de saturação: a saturação de códigos e a saturação de significados. A de código, ela é um pouco mais descritiva, e a de significado, ela aprofunda mais, né? E aí eles dizem um pouquinho de como eu alcanço um ou outro, e eles até fazem uma estimativa aí de número de participantes que nos ajuda, inclusive, no CEP, porque o CEP, isso ainda é muito criticado, né, dentro do CEPs, o quanto que nos comitês a gente precisa dizer da quantidade de pessoas que a gente vai trabalhar. E isso no estudo qualitativo é inviável, né, gente? Porque a gente trabalha com a saturação, né? Com elementos que dizem de um aprofundamento, não mais só a repetição, que a gente também costumava usar muito isso como saturação, né? Quando aquilo repete, aparece demais aquele tema, aquela resposta, eu encontrei a saturação. Hoje a gente tem um olhar mais amplo para a saturação, né? Que é uma resposta mais aprofundada a uma questão de estudo, né? A minha questão de estudo. E aí, alguns pareceristas, inclusive, pedem para a gente dizer quais elementos nos levaram a entender a saturação. E aí, aqui, os autores discutem muito até essa questão de população mais homogênea ou uma população mais heterogênea. Numa população homogênea, geralmente eu alcanço a saturação antes, né? Então, eles fizeram uma revisão de literatura em que eles fazem uma discussão bastante apropriada da saturação. Então, é um artigo muito importante para os pesquisadores qualitativos. Assim, eu me respondi a muitas questões, né, com ele, né, com esse artigo. E aí, o retorno dos dados aos participantes, que isso também tem sido bastante indicado como mais um processo de validade. E às vezes é tão rico que só o retorno já dá um novo estudo, né? Então, devolver os dados para as pessoas que participaram e perguntaram: vocês estão se vendo nisso, né? Vocês gostariam de acrescentar algo? Eu tenho relatos de colegas que têm feito isso, do quanto da riqueza desse momento, né? Que muitas outras coisas aparecem, né? É uma discussão bastante interessante também. E aí, pessoal, só para a gente ir andando, né? A discussão dos dados e resultados, na análise dos dados, é importante que a gente deixe bem claro os códigos e os temas criados. Então, muitas vezes eu faço isso por tabela, né? Esse é até um artigo que a gente publicou, eu trouxe aqui esse quadro para exemplo, que é a gente pontuar quais foram os códigos iniciais, quais foram os códigos intermediários e os temas finais. Lembrando que aqui, gente, eu estou falando de uma análise temática. E aí, a partir do autor que eu utilizo para me nortear nessa análise, a referência que eu trabalho, me diz de nomes específicos. Então, pode ser núcleos de sentido, pode ser categorias, enfim, podem ser vários nomes. Eu, particularmente, tenho
gostado muito de trabalhar com Clark Brown, mas é por uma aproximação que eu fiz, que eu tenho, da forma como eu enxergo as coisas, mas isso não invalida outras possibilidades, tá? E também não vou conseguir me aprofundar aqui nessa discussão, como eu disse, a gente precisaria de outros tempos, né, para a gente conseguir fazer. Mas depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso, né, se for a ideia de vocês. Mas o que geralmente a gente precisa dizer é como eu cheguei àqueles temas finais. Não é só eu pegar e falar, olha, eu segui esses passos. Isso a gente tem discutido, né? Diz muito menos do que eu fiz do que efetivamente diz da construção ali dos temas, né? Então é importante que eu faça isso que né, na literatura internacional é chamada de code tree, né? Então, como foi a árvore de códigos, como ela foi construída. Se eu utilizei software para organização dos dados, isso tem sido muito, muito recomendado. Inclusive, causa até estranheza quando a gente fala, não, a gente fez artesanalmente a construção dos códigos. Os pesquisadores internacionais falam sobre isso, né? Da importância de utilizar softwares de organização, para organização. E aí nós temos vários, NVivo, Atlasti, né? Temos vários. Então, não são softwares para fazer análise. A análise e a interpretação continuam sendo minhas, né? Enquanto pesquisadores. Nossa, enquanto pesquisadores. Mas esses softwares nos ajudam, inclusive, na construção dessa code tree, né? Já dá meio que mais pronto, então facilita bastante esse processo, né? E existem possibilidades também recomendadas, né, pela literatura, para a gente dizer desse rigor, dessa troca que se teve na construção. Então, a checagem dos participantes que eu já falei, checagem pelos pares, o diálogo em grupos de pesquisa em que eu construa, né, essa codificação, a construção dos temas, de categorias com outras pessoas também, né, que ocorra essa discussão, né, a depender de referenciais isso faz mais sentido, em outros menos, mas também não vamos nos aprofundar nisso aqui. E a triangulação de técnicas e de métodos, né? De métodos, para mim, ainda é um desafio, acho que para os pesquisadores brasileiros também, acho que a gente precisa fazer mais isso, né? De métodos quanti-quali, de estudos mistos. E a de técnicas, que eu acho que é muito possível para uma abordagem apenas qualitativa, né? Que a gente tenha mais de uma forma de coleta de dados. Mais de uma forma de aproximação daqueles, né, de dados que podem me responder aquela pergunta, né? E é legal também dizer, gente, o quanto que muitas vezes a gente começa pensando, e a pesquisa quali nos permite isso desde que bem justificado, a gente começa pensando que um instrumento de construção de dados vai dar conta, de coleta vai dar conta de responder aquela minha pergunta do estudo, né? E com o passar do tempo, com o processo de pesquisar, eu vejo que não dá. Eu vou dar um exemplo meu do doutorado. Quando a gente foi trabalhar com o tema do doutorado, né, a gente tinha se aproximado de uma discussão de construção de mapas institucionais. Então, eu trabalhei com, como eu disse no início, né, com profissionais de saúde da atenção primária, sobre como eles realizavam o cuidado a famílias envolvidas na violência contra crianças e adolescentes. E aí, a gente achou que isso seria uma construção mais coletiva, então escolhemos a construção de mapas institucionais e grupos focais. Os mapas institucionais, eles são representativos de uma rede, né? Então, dizem de como a instituição se organiza com outros serviços, setores, né? Para realizar algum cuidado. E aí, eu, inclusive, fiz a construção dos mapas em oficinas e depois utilizei esses mapas para disparar a discussão nos grupos focais.
E aí, quando eu trouxe, né, para fazer essa checagem, essa discussão aí com os pares, o meu par principal era a orientadora, como acho que é o de todo mundo aqui, né, que está numa pós-graduação, orientador ou orientador. E aí, quando eu fui conversar com a professora Graça, que foi, né, minha orientadora em todo o meu percurso da pós-graduação, ela disse, olha, Jenny, eu acho que tá dando para ver a rede, mas a gente não consegue um olhar específico para o que a atenção primária faz. Porque, gente, eles falaram de todo mundo, eles falaram da escola, eles falaram da assistência social, eles falaram da educação, eu já falei, mas de outros serviços, né? Falaram da atenção especializada, falaram, né, dos CAPs, enfim, falaram do conselho tutelar, falaram de todo mundo, mas não falaram quais eram as questões deles, como eles lidavam com esses casos, quais as possíveis fragilidades, as possíveis potencialidades. E aí a gente teve que inserir a entrevista semi-estruturada individual. E aí eu sempre uso esse exemplo porque foi um processo permitido pela abordagem qualitativa, mas que eu justifiquei, porque eu, inclusive, né, isso diz do rigor também, né, isso é transparência, isso é processo reflexivo, né, a gente voltar e falar, olha, no nosso processo aí de coleta, e que muitas vezes a análise, ela vai ocorrendo ali, né, às vezes não de uma forma tão sistematizada, mas concomitante ao processo de coleta, a gente pode dizer, né, dessas alterações que foram necessárias, tá? Eu vou andar um pouquinho para a gente ter um tempinho de conversar, viu, pessoal? Então, isso nos dados e nos resultados precisa estar claro, né? E nos resultados de discussão, que eu acabei colocando boa parte da aproximação dos resultados nesse item, né? Ter links para dados empíricos. Então, quando eu apresento os resultados, eu já apresento uma interpretação, né, do que eu trouxe, da onde que eu olhei, né, inclusive de respondendo ali a minha questão de estudo. Mas eu não posso esquecer que não vai ser a minha voz que vai estar ali, né? Eu preciso ter dados empíricos para justificar aquilo que eu estou analisando, interpretando e dizendo. Então, é muito importante que as falas, né, que eu não preciso trazer só falas, é óbvio que não, porque eu preciso também mostrar, a partir de um referencial, qual a interpretação que eu fiz daquilo que as pessoas disseram. Mas precisa haver essa articulação. Então, o que as pessoas disseram, e daí como eu interpretei isso, né? E essa discussão ainda no qualitativo, ela faz muito mais sentido se a gente já vai discutindo com literatura, mas as revistas ainda pedem que a gente separe, né? Isso facilita algumas coisas, mas dificulta outras, mas enfim, né? É importante que a gente vá fazendo essa articulação. Outra coisa importante, eu trouxe aqui, até foi do artigo que eu comentei com vocês, que a gente publicou na Clinical Nursing, a gente utilizou os mapas institucionais, né? Na verdade, aqui é de uma outra publicação que são mapas individuais, mas os mapas de rede, eles têm mais ou menos esse aspecto. E os mapas de rede, geralmente, eles também têm uma análise específica da quantidade de vínculos, né? Cada setinha dessas, para vocês terem uma ideia, é um vínculo que era estabelecido entre a pessoa ou entre a instituição e determinado grupo ou serviço, enfim. E aí, a gente não pode descolar isso da análise, né? A gente também precisa trazer esses dados e articular esses dados, né? É muito comum, muitas vezes, os pesquisadores dizem, né? Usamos observação participante, isso é o que eu mais vejo, gente. E você não encontra dados da observação, né? Então, isso também precisa ser sistematizado e articulado com outros dados. Quis trabalhar com desenhos, com fotos, né, com recortes, sei lá, né, gente? Ou disparei com um determinado tema, meu grupo focal. Isso precisa aparecer nessa discussão com os dados empíricos, né? Isso precisa ser mostrado. Para a gente garantir essa coerência entre os dados e os resultados que são discutidos. Na discussão, eu também trago a integração com estudos prévios, né? E uma coisa que a gente precisa
deixar claro, né, quais são as implicações e contribuições do meu estudo. Como que ele permite avançar conhecimento em determinada área, né? E com todo o cuidado do mundo, né? Trazer as limitações, é claro, e assim, deixar claro, né, para vocês aqui, o quanto que dizer que os dados não são generalizáveis não é olhar pela ótica qualitativa, né? Dizer que uma das limitações é que esses dados não podem ser generalizados. Quando a gente escolhe trabalhar com abordagem qualitativa, a gente não está buscando mesmo uma generalização. Existem até discussões de generalização de conceitos, né? A Minay até faz um pouco essa aproximação, né? Mas a gente quer ver as particularidades, as singularidades quando a gente faz estudos qualitativos. É óbvio que o que eu encontrei com a minha população, né, com os meus participantes, pode também servir para discutir com uma outra população, com outras especificidades, né? Mas não é esse o objetivo ou fim de uma abordagem qualitativa, né? Porque ela é contextual, ela busca também ver as pluralidades, mas também as singularidades, né? Então, as limitações, elas precisam ser olhadas com esse sentido, né? Num sentido qualitativo. Vou dar um exemplo para vocês, que às vezes também fica mais palpável, né? Quando eu fui trabalhar, isso foi até no pós-doc, com famílias que eram vítimas de violência, eu quis entender o apoio social que essas famílias possuíam, né? A gente foi trabalhar com uma ONG que já acolhia as famílias, né? Elas eram encaminhadas via, né, quando faziam entrada no Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar encaminhava algumas famílias para essa ONG. Então, eu já fui olhar para famílias que de alguma forma tinham um apoio, que era da ONG. Isso pode ser considerado uma limitação, porque o ideal, né, ou se eu quisesse ter uma visão mais ampliada desse processo, era que eu estudasse também famílias que às vezes estavam na atenção primária, ou estavam, né, num outro momento, que às vezes ainda não estavam tão acompanhadas por um serviço assim, né, porque essa ONG fazia um acompanhamento sistemático e contínuo. Então, isso pode ter sido uma limitação ali dos meus dados, né? Então, a gente faz esse olhar para as limitações com numa lógica qualitativa, né? E a importância, né, gente, de discutir temas principais e menores. O que significa isso, né? Os autores que trazem esses relatos aí, esses instrumentos, né, para a gente, para nos apoiar na escrita de dados qualitativos, eles dizem da relevância da gente discutir temas que apareceram para todos os participantes, mas também temas que apareceram para poucos, mas que são muito, ou para uma pessoa só às vezes, mas que são muito importantes para responder aquela minha questão de estudo. Até porque na abordagem qualitativa, né, isso é meio que até repetir, né, o que significa abordagem qualitativa, mas não é numa lógica de olhar só porque a maioria respondeu, porque senão a gente faria um outro tipo de aproximação, né, mas que a gente também veja aquilo que é singular, né, aquilo que é, entre aspas, aí, como os autores colocam, menor, mas que é muito significativo para responder a minha questão de estudo. E aí, pessoal, uma coisa que tem sido legal também é a gente fazer sínteses daquele conhecimento que foi construído. Então, por exemplo, nessa publicação que eu citei para vocês, a gente no final construiu eu trabalhei com o paradigma da complexidade, né, um dos principais autores, Edgar Morin, e a gente, embasado no nosso estudo, a gente fez uma figura que dizia de um conceito, de um princípio que é presente na complexidade, que é da recursão organizacional, que diz, né, de um movimento cíclico em que produtos e produtores de determinado fenômeno meio que se misturam. E aqui a gente fez uma figura para sistematizar
o quanto, né, que a fragilidade de políticas públicas, né, a lógica do referenciamento, o isolamento institucional, gerava um cuidado fragmentado, então uma ausência de cuidado em rede que daí reforçava uma fragilidade de políticas públicas, né? Então, numa lógica que não tinha causa e efeito direcionada, né? Mas que foi um pouco da discussão que a gente elaborou nesse estudo. E a gente tem feito isso em outros trabalhos e tem sido bem elogiado, porque mesmo meio que você faz uma síntese e você deixa claro, inclusive, para o leitor que está lendo seu estudo, quais os principais elementos ali presentes nessa análise. E isso é muito importante, né, gente? Porque nós, inclusive, também temos aí medidas que dizem das nossas, não só das nossas produções, mas também das nossas citações. Então, quanto mais claro a gente deixa, né, o nosso estudo, o nosso resultado, mais claro, mais possível também são as citações, né? Pessoal, por enquanto, né, acho que teriam muitas outras coisas para serem discutidas. Eu deixo aqui meu obrigada, o meu contato. Eu vou parar de compartilhar a tela, porque eu acho que agora a ideia era se a gente, né, tiver dúvidas, perguntas, eu fico à disposição para que a gente possa conversar. Professora, tem algumas perguntas. Você prefere ir no chat e dar uma olhadinha ou quer que eu leia? Você está com o som desligado. Com o som desligado, Eu acho que se você ler, porque eu não sei o quanto de tempo que a gente vai ter alguns, né, 25 minutos, eu acho que facilita para mim, que eu vi que tem bastante questões aparecendo, né, Lilian? Isso. Olha, então eu vou ler. A Ana Beatriz, ela pergunta, como descrever de forma clara e fidedigna o formulário online do Google como roteiro semi-estruturado na metodologia do artigo, já que muitos pesquisadores tiveram que recorrer a essa via devido ao isolamento social? Aí ela fala: minha dúvida está mais em qual é a melhor forma de colocar, né, na metodologia para que as revistas internacionais não impliquem tanto. Lilian, quem perguntou, por favor? Ana Beatriz. Tá. Ana, a gente até teve eu participei de uma discussão recente teve uma oficina, né, na Unicamp, eu esqueci o nome como eles chamaram, é um encontro que geralmente acontece de pesquisadores qualitativos, acho que outras pessoas podem saber, sobre essa realidade que a gente está vivendo, né, que nos impõe ainda mais criatividade para nos aproximar dos nossos objetos, dos nossos objetivos, né, na abordagem qualitativa que diz do uso de estratégias online, virtuais, né. O Google Forms, ele permite que a pessoa escreva, né? Então, que a gente faça questões mais abertas e que a pessoa, então, escreva sobre determinado assunto. Eu acho que foi mais ou menos nesse sentido, né? Não sei se a Ana quer falar. Ou seria na etapa de caracterização. Enfim, se for na questão de uma abordagem mais pela escrita, né, pelo que a pessoa escreveu, é claro que pode apresentar uma limitação aí, né, que daí precisa pontuar que foram entrevistas que não foram gravadas presencialmente online, né, mas aí existe essa questão. Agora, se for para caracterização, que a gente tem utilizado muito, né, o Forms para isso também, a gente tem colocado como o uso de um programa disponível gratuitamente em plataforma virtual para caracterização e até para entrevistas, possíveis entrevistas online, né, ou até encontros em grupo, que sejam mediados por uma ferramenta virtual. Isso precisa estar no comitê de ética, muito claro, né? E para as publicações, uma coisa que eu acho que vai ser importante ressaltar se teve algum apoio, assim, porque
muitas pessoas não têm um acesso à internet, né, que garanta ou que suporte uma resposta online, né, o uso desses aplicativos. Então, enfim, como que eu garanti que essas pessoas tivessem esse acesso? Ou como eu busquei pessoas já que possuíam isso, né? Isso pode ser uma limitação aí de público participante. Então, essas questões, como eu me aproximei, como eu me certifiquei que essas pessoas tinham acesso, como que isso, né, foi pontuado no comitê de ética, né? Enfim, isso tudo precisa estar muito claro. Eu acho que são cuidados que nós teremos daqui para frente, porque a possibilidade de termos entrevistas online, pesquisas, né, mediadas por algum programa online vai ser grande. Professora, tem outro, o Aparecido Renan, ele pergunta se na parte de resultados de discussão, quando você diz que as revistas pedem para separar, o que seria essa separação? É assim, Renan, você precisa primeiro apresentar resultados e depois a discussão desses resultados. Quando se apresenta os resultados, é lógico que você já traz, né, a sua análise ali, até porque para você construir a categoria temática, ou categorias, ou códigos finais, enfim, não vamos entrar nessa discussão das especificidades dos termos, você já está fazendo um processo de análise e interpretação. Então, muitas revistas pedem para que primeiro você apresente os seus resultados e depois faça a discussão com a literatura, mais aprofundada com o referencial, né? Enfim. Algumas revistas permitem que isso venha junto. No que eu acho que é bom e que é ruim, né? Separado fica mais claro o que foi encontrado do seu estudo e o que dizem de outros estudos. Às vezes, quando coloca junto, isso fica meio misturado, e eu digo por experiência própria, tá, gente? Eu já escrevi junto, e aí alguns pareceres falaram, mas eu não entendi se isso foi achado no seu estudo, ou você está discutindo algo que foi encontrado em outros. Então, isso daí fica bem claro. Mas, ao mesmo tempo, quando você põe junto resultados e discussão, você vai trazendo os dados e já vai amarrando com a literatura, com o seu referencial conceitual teórico. Então, isso facilita, né? Mas a maior parte das revistas hoje tem pedido para manter separado, né? Resultados primeiro e depois a discussão. Professora Silvana Proença, ela fala, a partir da sua apresentação e sua perspectiva, fiquei muito curiosa para saber se já teve interesse em trabalhar com pesquisa etnográfica. Como a senhora compreende a relação entre a pesquisa etnográfica e sua aceitação no contexto internacional e nacional em publicações e as pesquisas qualitativas que a senhora apresentou? Lilian, como chama quem perguntou? Silvana Proença. Silvana, não tenho aproximação com a etnografia, mas é muito aceita, né? É um campo muito importante, né? Que diz para esse olhar contexto, cultural. Eu me aproximei pouco mesmo, por poucas leituras, né? Mas certamente tem um espaço importantíssimo, grande, existem muitos estudos publicados, você pode buscar internacionalmente. A professora Lucila, aqui na IERP, tem trabalhado muito, né, com a temática, então, assim, tem sido muito aceito, nacional e internacionalmente, tá? Então, é um referencial que certamente, né, é claro, uma coisa que é importante sempre a gente destacar é a articulação com o nosso objeto de estudo, isso tudo precisa estar bem amarrado, né? Porque no meu doutorado eu até fiz muito essa discussão. Eu fui muito apoiada por uma professora, que ela é filósofa, alguns podem conhecer porque ela sempre vem como convidada nas disciplinas. Chama a professora Elizabeth, ela inclusive é coautora desse artigo que eu utilizei, que eu apresentei aqui. E ela dizia, né, o nosso grande desafio, enquanto profissionais de saúde, né, que não somos filósofos, que não somos sociólogos, né, é nos aprender
desses referenciais e utilizá-los, articulá-los para os nossos dados empíricos, né, de forma que façam sentido para avançar no conhecimento na nossa área. Esse é o grande desafio para mim, porque aprofundar num referencial é difícil, mas articular esse referencial, né, como diz a professora Graça, utilizar esse óculos desse referencial para olhar para os meus dados da prática, os meus dados empíricos, é um grande desafio também. Então, é uma experiência sempre desafiadora e que depende muito da gente fazer esse processo, né, de aprofundar, de discutir com os dados e de ter por isso que eu acho que é importante, né, gente, ser parte de um grupo de pesquisa, que você pode trocar, né, que você pode conversar, que você pode promover discussões sobre algumas temáticas, eu acho que isso ajuda bastante também. Professora, mais uma pergunta. A Silvia Moraes, ela pergunta: você acha importante fazer tipo follow chat que apresenta uma síntese do caminho metodológico? Tenho visto alguns artigos qualitativos utilizando follow chats. Silvia, acho sim. Inclusive, né, eu tenho participado de algumas bancas com a professora Ione, que é que é professora na EEP, e eu tenho achado muito interessante o processo que o grupo tem, não sei se tem alguém aqui que é do grupo de pesquisa da professora Ione, eu já falei isso lá no grupo, nas bancas que eu participei, eu acho muito interessante o movimento que eles têm feito, que é de construir os objetivos e já os objetivos, tem o objetivo geral, nos objetivos específicos, eles já constroem um fluxograma de como eles pretendem alcançar esses objetivos específicos. Então, até eles fazem, às vezes, um processo um pouco anterior, mas depois, quando você demonstra, né, você descreve aí o seu processo seu percurso metodológico, eu acho deixa muito claro, né, muito transparente para as pessoas como você chegou, né, como você se aproximou, como foi seu processo naquele contexto. Eu acho que facilita muito. Da mesma forma que essa síntese dos resultados, né? Eu acho que também ajuda bastante. Eu acho que facilita, né? Ela direciona, ajuda quem está lendo compreender o seu, digamos, seu coração ali, né? O coração dos seus resultados, da sua análise, da sua interpretação. As perguntas terminaram. Alguém mais gostaria de fazer pergunta para a professora Jenny? Pessoal, se ninguém mais tiver, né, eu sempre deixo o meu contato, então, meu e-mail, né, eu vou colocar aqui no chat, se vocês tiverem dúvidas mais específicas, né, eu fico à disposição. Eu acho que é sempre importante a gente pensar a formação, né, de pós-graduandos, né, a gente promover essas discussões, né, até com outros docentes, para a gente conseguir avançar, né, nessa construção de conhecimento qualitativo, dizendo já da minha particularidade, né, eu acho que chegou mais uma pergunta, eu já leio, mas eu fico à disposição no e-mail para outros contatos, tá bom, gente? Deixa eu ver aqui, acho que é a Rita, né? As recusas em participar da pesquisa entra em limitações ou só coloca na descrição dos participantes? Olha, Rita, você pode colocar
geralmente eu pontuo na descrição. Agora, vamos supor que foi uma situação assim, que muitas pessoas que vocês consultaram, apresentaram recusa na participação. Eu acho que cabe também aí uma reflexão se a forma de aproximação ou a temática trabalhada, o que pode ter levado, né, a tantas recusas. Então, eu acho que é legal fazer essa discussão. Geralmente entra como na descrição aí do seu percurso metodológico, mas a depender das situações, né, às vezes do tempo que foi possível fazer uma aproximação do contexto, que talvez tivesse um tempo maior, teria a possibilidade de uma melhor aproximação, enfim, algumas discussões, elas daí podem vir a partir disso, tá? Então, é uma reflexão também. Não sei se tem mais alguém. Eu acho que mais uma. Mais uma, professora. Algumas revistas internacionais têm pedido highlights. O que você aconselha a apresentar nessa parte do manuscrito? Rosiane, né, que perguntou, é aquela parte que algumas chamam highlights, outras chamam de as implicações, né, para a prática clínica. Até essa Journal of Clinical Nursing chama de implicações para a prática, né? Nessa parte, né, realmente no que o seu estudo vai buscar aprofundar e o que ele traz aí de novidades, né, de avanços aí para o conhecimento. Então, é essa síntese que geralmente precisa aparecer. É claro que isso vai depender, é sempre importante fazer a leitura, né, das normas, do que aquela revista está quais são as temáticas e os objetos que ela busca, que ela está buscando olhar, né, e as aproximações, para a gente também ter claro o que pontuar em cada sessão, né, e o que apresentar. Mas é geralmente nesse sentido, Rosiane. Alguém mais? Tem mais alguma pergunta? Professora Diene, então a gente, em nome do Senapec, né, eu agradeço muito a sua participação e a gente também está à disposição, qualquer coisa que você precisar. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Lili, agradeço, sigo à disposição também, viu? Sempre um prazer poder conversar, discutir, me qualificar, porque eu acho que com todas as questões é sempre muito, um momento também de formação para mim, né? Então, agradeço o convite sempre, um abraço. Obrigada. Um abraço a todos.